Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi uma luz que brilhou sobre o mundo em uma época em que as trevas predominavam. Em julho de 1182, na cidade italiana de Assis, nascia aquele que se tornaria um dos santos mais populares do catolicismo, São Francisco. A vida de Francisco sempre foi marcada por muitas reviravoltas. Pertencendo a uma família bastante rica, ele cresceu rodeado por luxo e vaidades, sendo orgulhoso e vaidoso durante boa parte de sua juventude. Francisco era a presença garantida nas festas da cidade, gostava de se vestir com roupas de luxo e desfrutar das riquezas de sua época. No final do século XII, a Europa estava passando pela transição da Idade Média para o Renascimento, uma época de muitos conflitos, com guerras quase constantes. Muitos jovens iam para as batalhas em busca de reconhecimento e prestígio, e Francisco não foi diferente. Fascinado pelas histórias de cavalaria, em 1202, ele se alistou para participar de uma guerra contra a Perugia. No entanto, foi capturado e feito prisioneiro por cerca de um ano. Durante seu tempo na prisão, Francisco contraiu várias infecções, incluindo malária, e muitos de seus companheiros de batalha morreram. E isso levou Francisco a um período de reflexão que o marcou profundamente. Após ser libertado pela influência de seu pai, Francisco retornou à cidade e tentou juntar-se novamente à cavalaria de Assis, mas uma recaída da malária o obrigou a desistir da ideia. As enfermidades que contraiu, especialmente a malária crônica, fizeram com que ele sofresse bastante. E essa humilhação foi o começo de uma mudança interior significativa. Aos 25 anos, enquanto visitava a igreja de São Damião, em Assis, Francisco ouviu o crucifixo falar com ele, repetindo por 3 vezes a famosa frase: "Francisco, repara minha casa, pois veja como está em ruínas." Após isso, Francisco voltou para casa, recolheu tecidos da loja da família e os vendeu no mercado da cidade, usando o dinheiro para custear a reconstrução da igreja. Quando seu pai descobriu, ficou furioso e prendeu Francisco no porão da casa. Dias depois, sua mãe o libertou, mas seu pai, ainda mais indignado, levou Francisco a julgamento, exigindo compensação pelo que ele havia roubado. Então, no julgamento, Francisco renunciou a toda a sua herança, até mesmo suas roupas, tirando-as no meio do julgamento e vestindo-se em panos velhos. Desse momento em diante, passou a viver sem posses, vestindo apenas uma velha túnica. Passando a viver nas ruas, Francisco visitava os doentes constantemente, reconstruía igrejas com materiais doados e se alimentava com o pouco que ganhava das pessoas. Inicialmente, a população de Assis via Francisco como um mendigo nascido em família rica que pregava a palavra de Deus. Mas logo, algumas pessoas foram tocadas por ele e começaram a segui-lo. Os primeiros foram Bernardo e Pedro, 2 homens ricos que venderam tudo o que tinham para seguir Francisco. Em um ano, ele já contava com vários seguidores. Procurando viver como Jesus, Francisco redigiu uma pequena regra para seu grupo, baseada principalmente nos ensinamentos de Jesus. A regra enfatizava a pobreza, a simplicidade e a caridade como princípios centrais da vida. Com o número de seguidores aumentando, Francisco e as pessoas que já o seguiam partiram para Roma a fim de obter a autorização do clero para a nova comunidade religiosa. Inicialmente, a nova comunidade não foi bem aceita e foi até ridicularizada, mas após um sonho em que o Papa Inocêncio III viu Francisco como o pilar que sustentava a igreja, a criação da nova comunidade foi autorizada, surgindo assim a Ordem dos Frades Franciscanos. Francisco manifestava seu amor a Deus com imensa alegria, muitas vezes expressando-se através de cânticos ardorosos. Sua santidade atraiu muitos discípulos, entre eles Clara, filha do conde de Sasso Rosso, uma jovem de 17 anos que se tornou Santa Clara. Desde o primeiro momento em que ouviu Francisco pregar, Clara compreendeu que a vida que ele indicava era a que Deus queria para ela. Ela abandonou tudo para segui-lo, fundando a Ordem das Clarissas, uma ordem franciscana composta por mulheres. Francisco levou a sério a mensagem de pregar o Evangelho a toda criatura, disseminando a fé cristã e convertendo infiéis. Em 1223, em uma gruta na cidade de Grécio, Francisco teve a ideia de usar uma manjedoura e figuras esculpidas para representar o nascimento de Jesus Cristo. Foi assim que nasceu o presépio de Natal, como conhecemos hoje. Além dos muitos milagres que realizou, Francisco conseguiu converter muitas pessoas e batizou sua ordem com o nome de Frades Menores, indicando que deveriam se sentir os últimos, mesmo em comparação às menores criaturas. Através de Francisco de Assis, a caridade dos evangelhos voltou a ser falada e praticada. Francisco também tinha um grande amor pelos animais, pregando respeito a todas as criaturas que ele chamava de irmãos.
2 anos antes de sua morte, Francisco, acompanhado de alguns de seus frades mais íntimos, foi ao Monte Alverne para meditar e orar. Lá, ele teve uma visão de um serafim de 6 asas que lhe apareceu como o Senhor crucificado. Quando a visão partiu, deixou impressos no corpo de Francisco os sagrados estigmas das chagas de Cristo. Ele foi o primeiro santo a ser estigmatizado, uma experiência que lhe trouxe tanto alegria espiritual quanto grande sofrimento físico. Mas apesar da alegria espiritual, Francisco usava roupas que escondessem os sagrados estigmas, pois não se considerava digno de tamanha graça. Nos últimos anos de sua vida, Francisco sofreu de muitas enfermidades, ficando quase cego e com dores de cabeça intensas. Mesmo assim, ele compôs uma de suas obras mais conhecidas, o Cântico das Criaturas. Francisco continuou pregando e acolhendo todos que o procuravam até sua morte. Em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, em Assis, Itália. 2 anos depois, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Suas relíquias se encontram na Basílica de São Francisco de Assis e seu dia é comemorado em 4 de outubro. Falar tudo sobre a vida de São Francisco em um único vídeo é impossível, mas resumindo, sua visão formou uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes. Sua atitude também foi original ao afirmar a bondade e a maravilha da criação, em uma época em que o mundo era considerado essencialmente mau. Ao se dedicar aos mais pobres e amar todas as criaturas, chamando-as de irmãos, alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e da humanidade foi uma das forças pioneiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. Bom, com isso chegamos ao final do vídeo sobre a história de vida desse grande santo que foi Francisco de Assis. Obrigado por assistir, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.